Você acaba de cometer um erro, você tinha prometido a si mesmo e a Deus que seria fiel, que não pecaria mais, queria se dedicar mais às orações ou a uma leitura espiritual, queria largar algum vício ou mau costume, mas você falhou. Estava indo tão bem e acabou pecando mais uma vez. Nisso, vem a sensação de culpa, de fardo, de tristeza, uma baita frustração que percorre sua alma. Essa frustração te enche de desânimo, pensamentos autodestrutivos de que você não é bom o suficiente, que você é infiel, alguém que não merece o amor e a salvação de Deus. E nisso podem surgir dois cenários. Ou você desanima da vida espiritual e acaba ficando um longo tempo em um esfriamento da sua devoção a Deus, ou volta à vida espiritual, porém com muitas incertezas, com dúvidas, com medo de cair de novo, porque você é pecador demais. Se você se identifica com alguns ou todos os pontos desse cenário que eu acabei de narrar, você precisa ficar ciente de uma coisa. Na esmagadora maioria das vezes, todo esse peso, essa culpa, essa exigência que você coloca sobre si mesmo, não passa de vaidade. Sim, vaidade, mesmo para você que muitas vezes se encontra nesse cenário de autodepreciação, que inclusive pode se autoafirmar como alguém muito orgulhoso, ainda assim você está infestado pela vaidade. Mas tenha calma, fica até o final do vídeo, eu garanto que quando você entender isso de forma clara, esse peso gigantesco que você sente ao falhar tantas vezes vai diminuir cada vez mais, e você poderá até levar uma vida espiritual muito mais leve. Voltando ao assunto, sei que pode parecer duro da minha parte falar isso, de que toda essa culpa e exigência que você coloca em si mesmo ao pecar, ou ao tentar levar uma vida espiritual séria, na verdade é uma vaidade travestida de humildade. Eu sei que pode parecer duro, afinal, muitas pessoas entendem a humildade como alguém que se rebaixa, que não se coloca acima dos outros, que se acha o menor de todos, essas coisas aí. Porém, eu gosto de usar essa citação de Santo Agostinho para definir a humildade. O princípio de nossa purificação é a humilde confissão de nossos pecados. É melhor um pecador humilde do que um beato orgulhoso. Podemos fazer uma grande meditação em cima dessa frase, tanto para entendermos o que é a humildade, quanto para entendermos o que é a vaidade. Para a vaidade, Santo Agostinho define alguém como um beato orgulhoso, ou seja, alguém que se orgulha, olha a palavrinha mágica aí, orgulha de suas próprias virtudes. Virtudes essas que não vêm dele mesmo, vêm de Deus, é dom de Deus. E muitas vezes ele se utiliza dessas suas virtudes para querer mostrar algo para os outros e para o próprio Deus. Tá. E onde é que entra a parte do peso de consciência anormal que você sente nisso? Uma pessoa que quer ser virtuosa para mostrar que tem virtudes, seja para os outros ou até mesmo para Deus, nada mais é do que um vaidoso. Alguém que exige demais de si mesmo para ter virtudes, para já ser um santo, digamos assim. Mas você não faz isso, você não quer ter virtudes, demonstrar virtudes porque ama a Deus. Você faz isso porque quer mostrar que tem algum valor para Deus. No sentido de que você não quer ser virtuoso, você quer mostrar ser virtuoso. Existe uma diferença muito grande disso, em ser e mostrar. Acho que, a cultura do Instagram demonstra muito isso. As pessoas só mostram o lado bom delas, só mostram o lado bom da vida, de riqueza, enfim. E não quer dizer que elas vivem aquilo, né? Não quer dizer que elas vivem isso que elas postam. E meu irmãozinho, me diga uma coisa. Nesse fato de querer mostrar a sua virtude, seja para Deus, seja para os outros, e você se penitencia quando você não consegue exercer essa pressão que você coloca em si mesmo de ser virtuoso, me diga, o que é que você tem para mostrar para Deus? O que é que você tem de tão bom para mostrar para Deus? Como você quer demonstrar a Deus fidelidade, amor, humildade, caridade, fé, seja lá o que for, se tudo que é bom vem de Deus e é Deus? Sim, porque Deus não é apenas a fonte do amor e de tudo que é bom, Ele é o sumo bem. Na carta de São Tiago diz isso no primeiro capítulo, que toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, vem do alto, descem do Pai das luzes. Ou seja, meu irmãozinho, nada que é bom vem de você. Você não pode fazer nada de bom, pois tem a raiz do pecado, da soberba e da desobediência em você. Mas não, você quer ser santo porque quer, para mostrar para Deus alguma coisa boa vinda de você. E quando você não consegue preencher as suas próprias expectativas, você se frustra e fica triste porque não conseguiu demonstrar como você queria. Só que você ainda não entendeu que de você nada vem de bom. Tudo que é bom, todas as virtudes são do Criador, vem da Santíssima Trindade. Todos os santos só são santos, pois Deus deu a eles a graça para serem santos e não por causa deles mesmos. E essa cobrança interna sua de ser santo, de praticar a santidade, de ser virtuoso, de ser cheio de virtudes, é o que faz essa cruz tão pesada de carregar. É você mesmo que está colocando essa cruz sobre si mesmo, exigindo de si mesmo coisas impossíveis. Sim, porque depois que
que Jesus falou a verdade na cara do jovem rico e os apóstolos ficaram transtornados com isso, dizendo: quem pode então salvar-se? O próprio Cristo vai dizer aos homens: isso é impossível, a salvação é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Eis aí o que eu acho que seja o segredo para aliviar o peso dessa cruz. Entender que nenhum bem vem de você, mas apenas e unicamente de Deus. Mas quando eu falo isso, não significa que você vai abandonar os caminhos da santidade e não vai mais se esforçar, eu não estou dizendo isso. Inclusive, não é errado você se reconhecer como alguém fraco e pecador, mas a forma como você analisa isso é que está errada. Em tudo, meus amigos, o demônio tentará atiçar a soberba, até nas atitudes que são santas. Mas então, qual é o modo certo para perceber esta minha realidade de pecador miserável da forma correta? Voltemos à frase de Santo Agostinho, que a gente falou mais cedo. Afinal, ele não descreveu apenas a vaidade, mas ele também descreveu a humildade, essa virtude que combate o pecado da vaidade. Agostinho define alguém humilde como um pecador humilde. Veja a palavra, pecador. E que o princípio, não meio, não fim, mas o princípio da nossa purificação é a humilde confissão de nossos pecados. Em palavras bem curtas, é você perceber e aceitar de uma vez por todas que você é um pecador. Talvez você não esteja percebendo a grandiosidade que é afirmar isso em sua vida, que você é um pecador. Mas veja, vamos voltar ao cenário da ação do pecado para ficar melhor de se entender. Você quer ser virtuoso, promete agora ser fiel, mas você vai lá e peca. O comum seria você ir lá, sofrer porque pecou, se lamentar, ficar chateado, murmurar, ficar pensando nisso toda hora, ficar frustrado, ficar se perguntando: meu Deus, por que eu ainda não sou santo? Por que eu sou tão pecador? Aí vai, fica se desmerecendo, achando que nunca vai alcançar graça, etc. Inclusive, eu quero ressaltar uma coisa. Percebem a vaidade nesse cenário que eu acabei de descrever? O próprio Jesus disse que para Deus nada é impossível. E a pessoa já está pré-afirmando que sua própria salvação é impossível, que Deus não pode dá-la. Você quer definir se você é digno de salvação ou não. E não deixa isso para Deus. Mas então vamos falar o mesmo cenário, porém com uma avaliação, digamos assim, certa, do bom pecador humilde, digamos assim. Novamente, você promete ser virtuoso, promete ser fiel, mas infelizmente acaba pecando. Você falhou em sua promessa. Assim como no primeiro cenário, você também sofre porque pecou, afinal você ofendeu a Deus. Porém, ao invés de você se autodepreciar por sua debilidade em agir com santidade, você recorre aos braços do Pai e o clama pedindo perdão. Você reconhece sua miséria e, acima de tudo, reconhece que nada você pode fazer sem Deus. Você abandona o teatro que você tanto fazia nas suas orações, dizendo que ama a Deus e que está tudo bem. Não. Você apresenta as suas misérias. Você apresenta quem você é. Um pecador. Seco de coração e de amor, como o homem da mão seca. Mas o homem da mão seca não foi curado pelas próprias virtudes, como disse na Bíblia. Ele foi obediente e estendeu suas mãos para o Cristo. E assim foi curado. Você deve se apresentar, na verdade, como leproso, que ao ver Jesus, se lança com o rosto por terra e suplica: Senhor, se queres, podes limpar-me. E assim o Cristo quis e o purificou. Ora, eis o pecador humilde. Tal como o leproso, ele reconhece sua miséria, seu pecado, e sempre que se afunda na doença, ele recorre ao seu mestre, ao seu médico, e suplica a cura dessa lepra chamada pecado. E mais do que pedir a cura, o leproso reconhece que, se Deus quiser, ele pode sim ser curado. Lembre-se que um santo não é aquele que nunca pecou, mas aquele que se reconheceu pecador e se arrepende de suas más ações, reconhecendo em Deus o seu único conforto e cura de toda a lepra do pecado. Nós falamos da frase de Santo Agostinho, esse grande santo doutor da igreja, mas que teve uma vida regressa, indigna e pecaminosa, até mesmo com pecados sexuais tão escandalosos na vida de um cristão. Mas do fundo da sua miséria, Cristo o resgatou, porque Agostinho clamou sua ajuda e reconheceu sua incapacidade de amar. Para tudo que é bom, procure reconhecer que não vem de você, mas de Deus. E ao cair no pecado, não se entregue à frustração. A frustração não vem de Deus e é uma arma do demônio. Mas se entregue à humildade de entender que você é isso. Você é isso, um pecador. E que com a ajuda de Deus e somente dele, você poderá ser cada vez melhor. Busque ser manso consigo mesmo. Não se irrite consigo mesmo e com suas imperfeições. São Francisco de Sales vai dizer isso em Filoteia. Ao invés de usar essa cólera para ficar sentado no chão, reclamando depois de cair,
Use a cólera para se levantar e seguir em frente. Arrepender-se de algo que você fez não necessita de aborrecimento desmedido, mas de se levantar, pedir perdão, pedir ajuda a Deus e continuar seu caminho. Os pensamentos incômodos e desgastantes que são gerados quando nos frustramos do pecado, tudo isso vem do demônio, para nos sentirmos indignos da salvação e para abandonarmos o caminho da santidade e da vida espiritual. Assim foi com Judas, onde seu maior pecado não foi o de trair Jesus, isso que fazemos todos os dias por muito menos que 30 moedas. Mas o maior pecado dos Iscariotes foi não recorrer à misericórdia de Deus. Assim, Judas se afastou do amor da divindade e se afundou na sua própria condenação. Olha, não permita que a tristeza te abale. Permita que Deus o livre da tristeza. Não estou dizendo que é fácil, que isso tudo é uma solução mágica, mas perceber, finalmente, de uma vez por todas, a sua imensa incapacidade de ser santo, como alguém que se acidentou gravemente e não pode curar-se, mas precisa de um médico que o salve. Assim, também devemos recorrer a Deus, constantemente e diariamente, como nosso Salvador e o único que pode nos curar e nos dar as virtudes que precisamos para sermos mais santos. Peça sempre a fé, a esperança e a caridade a Deus, reconhecendo de que essas virtudes são dadas por Ele. Faça como São Pedro, que tantas vezes foi um demônio para o Cristo, ao querer impedi-lo de ir para a cruz. O mesmo Pedro, que foi um dos discípulos mais próximos do Cristo, negou o mesmo 3 vezes no momento em que ele mais precisava. São Pedro não se entregou à tristeza, ao contrário, reconheceu sua miséria. E após a ressurreição de Jesus, quando Pedro estava pescando e reconheceu Jesus que estava na praia, se jogou ao mar em direção àquele que é a própria misericórdia. Para finalizar, Santo Agostinho ainda diz: observa a árvore a fim de crescer para cima. Primeiro cresce para baixo. Primeiro finca sua raiz na humildade da terra para depois lançar seus galhos ao alto do céu. Fixe suas raízes em Cristo, não nas suas próprias virtudes. Suas virtudes vêm de Deus e não de si mesmo. Tire esse peso de frustração por pecar, reconhecendo que você é pecador. Reze a Deus pedindo perdão e cura, e siga em frente. Só tropeça aquele que está andando. Não fique pensando muito. Pecou? Se jogue em direção ao Cristo como Pedro se jogou nas águas sem pensar 2 vezes e volte a fazer o que precisa ser feito. Meu irmão, sei que não é fácil, mas se você se aceitar do jeito que você é e reconhecer que só de Deus vem as graças de que você precisa, aos poucos a sua cruz ficará mais leve, porque você estará escolhendo carregar a cruz que Deus escolheu para você. E é bom lembrar que o seu fardo é leve. O mundo é um grande hospital, onde os loucos e doentes querem curar suas próprias doenças e se aborrecem por não conseguir. E os sãos são aqueles que, reconhecendo sua incapacidade, buscam um médico que as pode curar. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, bom, não fui eu, foi Deus. Deus abençoe você.